Bom dia, pessoal. Fernando Vilela de Brasília, direto do treinamento, para você ver o visual aí. Pessoal, eu queria fazer um breve relato sobre a minha prova do Warm-Up Brasil Ride, que eu acho interessante. Veja até o final, vale a pena esse vídeo, beleza? É o seguinte, primeira etapa, 11 km, um prólogo. Eu tive a infelicidade de perder a largada por causa de menos de um minuto. Na verdade, uns 10 segundos que eu perdi, por conta que eu parei de fazer para fazer um xixi. Então, larguei última bateria. Fiz uma boa prova, mas peguei muito trânsito no final. Então, eu perdi cerca de um minuto por causa desse trânsito, que foi exatamente a diferença que ficou do primeiro colocado para mim na categoria. Segunda etapa, 68 km com 1.700 de elevação. O problema é que essa elevação é de uma vez. Vai, ó, vum, em 3 subidas no máximo que você sobe isso. As outras subidinhas são tranquilas. Aí, fiz uma boa prova, eu me envolvi num acidente. Entrou um galho numa roda de um camarada, ele caiu, eu caí e veio mais 3 em cima de mim. Mas graças a Deus nada aconteceu com o bike comigo, continuei a prova, fui recuperando. E acabou que eu fui buscando um pessoal e um grupo ficou comigo. Para minha felicidade, o primeiro da minha categoria estava comigo. E eu não sabia nessa hora quem era o primeiro. Então, mas a gente foi junto até o final e ele ganhou, ele chegou na frente, mas eu cheguei logo atrás. Na verdade, não valia nada chegar primeiro ou segundo, o importante era chegar junto. Terceira etapa, eu tava com 1 minuto e 27 segundos atrás desse camarada, meu brother Vitão, que eu fiquei super fã dele. Cara, muito gente boa. Largamos, continuamos juntos no pelotão principal até os 30 km mais ou menos, onde afunilou para uma trilha. Eu me posicionei mal, fiquei atrás de um camarada que não descia tão bem, perdi contato. Num subidão bem técnico, eu vi o Vitor a mais ou menos 1 minuto de diferença na minha frente. Aí eu já, entre aspas, desesperei, mas continuei minha prova. Fui andando, até que lá na frente eu busquei ele. E, inclusive, o terceiro colocado estava junto com ele. Então, os 3 primeiros da minha categoria, estávamos juntos, junto com mais 2 elites. Fizemos a prova junto um tempo inteiro. E a gente, no pelotão, ficamos analisando, estudando um ao outro. Rolaram alguns ataques para ver quem respondia mais, né? Mas eu já estava na minha cabeça que eu teria que dar tudo, tentar na última subida, que é uma serra de mais ou menos 5 km. Mas, para minha alegria, numa última descida bem técnica, eu era o segundo da descida, tava o Vitor e mais um amigo atrás, da mesma categoria. E então a gente começou a descer. Esse camarada da elite, ele se enroscou um pouquinho e eu ultrapassei. Então fui descendo, até que ao final da descida, é uma descida muito técnica, de uns 2 km, pedra solta demais. Quando eu cheguei ao final, olhei para trás e eu vi que eu tinha uma boa vantagem. Então foi nessa hora, faltando uns 15 km, que eu pensei, cara, é a minha chance. É a chance que eu tenho para tentar alguma coisa. Então, coloquei como meta andar acima de 300 watts esse tempo inteiro. E fui embora. Mais ou menos lá no último rio que a gente passa para iniciar a subida, eu já estava pegando alguns elites lá na frente. E eu estava muito confiante, me sentindo muito bem. E foi nessa hora que eu sempre olhava para trás, ver se estava me pegando e não via ninguém.
Então, fui subindo no meu limite. Fui ultrapassando, acho que eu passei uns 3 ou 4 elites nessa hora. Então eu estava super satisfeito. Faltando 1 quilômetro mais ou menos já no asfalto, alguns amigos passaram e falaram: olha, você está em 7º, Vilela. Nossa, aquilo ali me deu uma força que fiz o último sprint para chegar. Lá para 1 hora depois que eu cheguei, já estava recuperado da prova, né, alimentando, que eu soube que eu tinha aberto uns 2 minutos, que eu precisava de 1 minuto e 27. Então eu tive um a mais aí. Então essa foi minha prova, foi muito interessante. E eu queria deixar só um detalhe, comentar com vocês. O seguinte, na segunda etapa, eu reparei que a minha suspensão estava travada. Travada na posição travada. Entenderam? O regulador tinha travado na posição travada. Então eu consegui deixá-la, as Scotts, ela tem a posição meia trava ou totalmente solto. O totalmente solto, ela é muito molenga, ela fica muito mole. Então eu consegui deixar na posição meia trava. Então eu tive que fazer uma prova em que eu não podia ficar em pé. Porque quando você fica em pé, a suspensão ela trabalha e você perde energia, né? É uma energia que você está usando que não está sendo utilizada para te dar mais velocidade. Então eu tive que ficar o tempo inteiro sentado nas subidas, nos ataques que o pessoal fazia, né? Eu não sei até que ponto isso me beneficiou ou não, entendeu? Porque quando você fica sentado, você gasta menos energia, né? Mas ao mesmo tempo você não tem tanta força para fazer um ataque. Então, na última etapa também eu tive que andar desse jeito, não teve jeito. E foi uma experiência muito interessante, porque para que a suspensão não mexa quando você coloca muita força, você tem que manter o core. Tem que manter o core muito firme, entendeu? E isso é um trabalho que eu tenho feito há mais ou menos uns 8 meses com o meu técnico, o Valbron. Trabalhar muito core, muita postura. E que isso me beneficiou nesse ponto, né? Então foi muito interessante esse Brasil Ride, que eu pude ver isso. Eu vou fazer uns outros vídeos, esse já está muito longo, para não encher muito o saco. Eu vou fazer uns outros vídeos ensinando como é que a gente pode trabalhar na bike e fora da bike o core. Beleza? Fernando Vilela, te passando um relato do meu Brasil Ride Botucatu. Valeu, abraço!